Olá ao nosso público global, que está crescendo, e muito obrigado pelo apoio de vocês. Hoje é 3 de agosto. Muita coisa está acontecendo no mundo. E vocês já ouviram nosso analista militar, já ouviram nosso repórter internacional, Pepe Escobar. E vocês tiveram a gentileza de nos deixar muitos comentários, muitos deles muito positivos. E nós temos o compromisso de trazer diferentes perspectivas, de pessoas diferentes, com ideias diferentes sobre o que está acontecendo. E é por isso que fico muito feliz. É uma honra ter novamente conosco a Sabrina, que está aqui no estúdio comigo. Ela vai apresentar a perspectiva dela sobre as mudanças tectônicas que estão ocorrendo no sul global, que nos afetam, que afetam todo mundo. Então, olá, Sabrina. A palavra é sua. Por favor, pode começar. The floor is yours. Please go ahead. Thank you so much. So, over the weekend, Donald Trump made Muito obrigada. a huge threat Então, towards no Iran. fim de semana, Donald Trump fez uma enorme ameaça contra o Irã e disse que cortaria a eletricidade do país, o que, obviamente, é um crime de guerra. E ele se gabou disso durante o fim de semana, basicamente anunciando que haveria uma grande ação militar dos Estados Unidos contra o Irã. Aí, no domingo, ele decidiu simplesmente recuar de tudo isso e disse que haveria uma renegociação, que trabalharia com o Irã e que eles reabririam o Estreito de Hormuz para todos e que tudo voltaria às condições que existiam antes. O que o Irã revelou foi que aquilo era uma mentira. Eles não concordaram em reabrir o Estreito de Hormuz para todos. Isso foi, é claro, Donald Trump encontrando mais uma vez uma forma de recuar. E Donald Trump, nas últimas, eu diria, 48 horas, vem afirmando que os Estados Unidos não estão atacando o Irã neste momento porque já venceram, eles, ou seja, os Estados Unidos. A realidade é que o motivo pelo qual o governo Trump, algo que vimos recentemente por meio de fontes, decidiu parar de atacar o Irã, pelo menos por enquanto, e recuou das ameaças que ele havia dito que faria, são as ameaças que existem na região. Então, acho que Donald Trump finalmente percebeu em algum momento quais seriam as consequências disso. E uma dessas consequências viria do Irã. O Irã deixou muito claro que se os Estados Unidos destruíssem ou cortassem a eletricidade deles, eles demoliriam todas aquelas instalações na Arábia Saudita, no Bahrein e assim por diante, que destruiriam toda a infraestrutura de petróleo e gás desses países, o que acabaria levando a um colapso global. O governo Trump sabe que isso é uma possibilidade e uma realidade. Mas, quando ele fala ao povo americano, apresenta isso de um jeito que faz parecer que os Estados Unidos estão de fato vencendo. Então ele diz, decidimos não atacar o Irã com força. Retomamos, sabe, a decisão de não realizar esses ataques por enquanto. E vamos tentar voltar à mesa de negociações. Nós vencemos, então não precisamos atacá-los porque vencemos. Obviamente isso é uma mentira, mas é o que ele está dizendo para manter sua base, acreditando que ele está fazendo a coisa certa aqui. Só que a realidade é que Donald Trump, o governo Trump, e claro, esses generais que o cercam, deixaram muito claro que não há vitória nisso, se você fizesse isso com o Irã. Porque eles têm armas enterradas muito profundamente no subsolo. A Guarda Revolucionária Islâmica acabou de divulgar um vídeo mostrando isso. Essa foi a primeira vez que vi o IRGC mostrar algumas dessas armas, que eles não conseguem atingir e que aparentemente nem armas nucleares conseguem destruir. Então o Irã retaliaria, como eles disseram, e destruiria instalações de petróleo e gás em lugares como a Arábia Saudita e, claro, o Bahrein. E isso seria um grande problema, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Resumindo, o governo Trump está fazendo parecer que os Estados Unidos venceram. E é por isso que não precisam atacar o Irã agora. Mas a realidade é que Donald Trump arregou por causa dessa ameaça de retaliação vinda do Irã, que é muito real. Bem, Sabrina, gravamos uma conversa com o nosso analista militar, Larry Johnson, que foi publicada há poucos instantes. Ele é muito, muito querido por pessoas no mundo todo. E Larry encontrou uma forma muito boa de explicar isso.
Ele disse que Trump o fez lembrar da noiva fugitiva. Trump é a noiva. Arashi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, é o noivo. E a noiva sempre foge. Nós já vimos isso. Sabe, o Trump taco, sempre arregando. Agora a noiva fugitiva. O que está acontecendo de cara? Quer dizer, where are you como posso dizer nisso? He should know. How can he do this? Some of it is just ego. Parte disso é só ego. Isso é uma grande parte. Ele não quer admitir que está perdendo aqui e que não consegue vencê-los. Então, isso faz parte. Mas a outra parte é que, e eu mantenho isso até hoje, uma grande parte do motivo pelo qual os Estados Unidos e Israel decidiram atacar o Irã foi distrair as pessoas dos arquivos Epstein. O momento disso é muito, muito suspeito. Mas neste momento a Casa Branca está em frangalhos. E as pessoas têm que lembrar, o que você vê nessas entrevistas, Donald Trump deu uma coletiva de imprensa mais cedo hoje, o que você vê acontecendo ali de novo é só encenação. Eu estava falando disso algumas noites atrás, eles são atores. Trump, J.D. Vance, todos eles. Eles estão atuando para uma plateia. O trabalho deles é tranquilizar sua base, dizendo que tomaram a decisão certa e que os Estados Unidos estão, de fato, vencendo aqui. Mas eles sabem qual é a verdade. Só para mostrar como a Casa Branca está em frangalhos neste momento. Foi noticiado nas primeiras horas de segunda-feira que os militares, o Pentágono, estão pedindo conselhos. Eles não sabem o que fazer. De novo, isso acabou de sair mais cedo hoje. Os militares dos Estados Unidos estão pedindo às tropas ideias criativas e não convencionais para punir o Irã. Isso vem de oficiais de alta patente do Comando Militar dos Estados Unidos. Eles não têm plano. E eu estou realmente chocado que isso sequer tenha sido noticiado, mas eles não sabem o que estão fazendo. Eles sabem que não podem vencer. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam manter a aparência de que estão vencendo. E isso tem sido um constrangimento completo, na minha opinião. Donald Trump continua dizendo que os Estados Unidos obliteraram a marinha do Irã, que eles não têm capacidade bélica. Mas aí houve aquele ataque surpresa quando Benjamin Netanyahu visitou os Estados Unidos para o funeral de Lindsey Graham. Houve o ataque surpresa do Irã. E se eles obliteraram as forças armadas iranianas, como eles ainda estão realizando ataques a esta altura? Então é óbvio, todo mundo consegue ver o que está acontecendo. Então acho que a grande pergunta vai ser, por quanto tempo ele vai continuar sustentando essas mentiras antes que até mesmo alguns dos seus apoiadores acordem para isso? Bem, Sabrina, esse é um ponto muito bom que você acabou de levantar. Por quanto tempo ele consegue sustentar isso? E como noticiamos no nosso canal, especialmente nos últimos dias, quando fizemos transmissões de emergência, porque tínhamos acesso a informações de dentro da sala, por assim dizer, onde todas essas decisões estão sendo tomadas. Isso porque temos acesso, é uma honra ter acesso, a pessoas como Azim Munir, que está no centro de todas essas discussões. O Irã não está de forma alguma disposto a negociar com o Sr. Trump. Nunca, nunca, nunca mais. E isso ficou muito claro. Eles estão dizendo, não, nós já fizemos um acordo. Vocês assinaram. Nós assinamos. Basta seguir em frente e implementar isso agora mesmo. E tudo isso pode parar. E isso foi deixado muito claro. Agora, sobre a Marinha, foi noticiado no nosso canal há alguns dias, talvez ontem, que Azim Munir relatou isso ao Sr. Trump, que o Irã tem uma frota naval de 2.000 barcos. Eles a chamam de frota de mosquitos. Sabe, pequenas embarcações navais, muito rápidas, equipadas com torpedos, muito letais, com tripulações de 2 pessoas, prontas para morrer se for necessário. E elas estão prontas para atacar em enxame. Quero dizer, mais uma vez, é uma tática muito diferente, que provou ser bem-sucedida repetidas vezes. Então, daqui a 2 semanas, a reserva estratégica de petróleo estará quase vazia. Falei recentemente com o professor Mohammad Marandi
E ele disse que não é que o Irã queira destruir a infraestrutura de petróleo e gás da Arábia Saudita ou do Bahrein. Mas, se a eletricidade deles for atingida, serão forçados a fazer isso. Então não é algo que eles simplesmente queiram fazer abertamente. Mas ele deixou isso muito claro. Disse que o Irã não vai ficar parado e simplesmente permitir que os Estados Unidos ataquem sua infraestrutura sem responder. E acho que algo para o qual mais pessoas estão despertando é o que acontece com esses países quando ou se o Irã fizer isso. Certo, então, Arábia Saudita e Bahrein, de novo, se você olhar para esses países, eles têm muito petróleo e gás. Se o Irã destruir essa infraestrutura, as pessoas vão ter de deixar esses países, vão ter de sair da Arábia Saudita e do Bahrein. Para onde irão, eu não sei. Mas aí estamos falando de outra questão. Pessoas que teriam de fugir. E essa é a realidade. E isso também faz parte do motivo pelo qual acho que Donald Trump está tentando trabalhar com a Arábia Saudita para dar a ela autorização para enriquecer urânio. Ele está dando sinal verde para que façam isso. Karoline Leavitt, a secretária de imprensa, tentou fazer parecer que, é só uma decisão comercial. Não. É para encontrar uma forma de parar o Irã, ou de parar a resistência, porque em última análise é isso que o Irã é. O espinho cravado no lado de Israel é o Irã. Obviamente, eles sentem que derrubaram e mataram muitos palestinos, avançaram para dentro da Síria. Aliás, estão bombardeando o Líbano de novo neste momento. E o grande problema que eles têm é o Irã, que Israel não consegue derrotar sozinho. Os Estados Unidos também não conseguem derrotá-lo sozinhos. E, obviamente, pelo que vimos, Israel e os Estados Unidos juntos também não conseguem derrotar o Irã. Então, isso levanta a questão dos outros países da OTAN. Quanto tempo falta para que esses países sejam forçados ou pressionados, por assim dizer, a se envolver nisso? Muitos deles rejeitaram isso desde o começo e disseram a Donald Trump, você começou isso. Isso é problema de vocês. Nós não queremos nos envolver. Mas aí vemos como um país como a Espanha, que se posicionou de forma muito firme contra Donald Trump e também em favor do povo palestino, os Estados Unidos estão tentando encontrar maneiras de punir a Espanha neste momento. Agora, isso faz parte do que as pessoas acabaram de ver na reportagem divulgada, que migrantes marroquinos estão inundando, por exemplo, Ceuta, na Espanha. E isso também foi uma operação psicológica. O que não contaram a vocês sobre essa história é que o Congresso, na verdade, votou sobre isso. Votaram para entregar ao Marrocos aquela parte daquela pequena cidade espanhola que fica no continente africano. Isso era algo em que eles vinham votando e também algo que Donald Trump mencionou pela primeira vez em 2020. Então foi durante o primeiro mandato presidencial dele. Mas eles estão tentando encontrar todas as formas possíveis de distrair as pessoas. E eu só quero que todos percebam que acho que vocês vão ver uma série de coisas acontecerem ao longo do próximo ano, mais ou menos. Eu chamo isso de operações de falsa bandeira, que serão usadas como distração, certo? Para fazer vocês desviarem o olhar das coisas que realmente estão acontecendo e também para fazer vocês culparem o Irã de novo. Mais disso vai surgir. Vai haver ataques que, acredito eu, vão acontecer e eles vão colocar a culpa no Irã. Então, pessoal, preparem-se para isso. Sabrina, a questão é, o petróleo acaba, certo? Literalmente. Literalmente. Quando o petróleo começar a acabar, as mentiras não vão resolver esse problema. Porque, no fim das contas, nós noticiamos este ano, com reportagem autêntica, feita no local, que o Irã tem capacidade de fechar a torneira não só no Estreito de Hormuz, mas também no Mar Vermelho. Isso significa que todo o petróleo saudita não chega aonde precisa chegar. Então, por quanto tempo essas mentiras podem durar? Como isso pode levar a algo que seja minimamente bom? Acho que, sabe, mais pessoas estão começando a perceber isso. Na internet eu já vi algumas pessoas que apoiavam o Trump finalmente admitindo que essa não foi uma boa ideia. Certo.
Então, algumas pessoas estão acordando, mas sempre vai haver aquelas que o veem como um ídolo. E isso é uma droga da qual, para algumas pessoas, é difícil se livrar. Quando decidem que alguém é seu herói ou seu ídolo, é quase como se não houvesse nada que essa pessoa pudesse fazer para mudar a opinião delas, a menos que haja um colapso econômico grave, grave mesmo. Então, as coisas têm estado difíceis economicamente aqui nos Estados Unidos ultimamente, mas ainda não chegamos ao fundo do poço. Então, se isso acontecesse, se o Irã acabasse, sabe, atingindo o petróleo da Arábia Saudita e o petróleo do Bahrein, e se o petróleo acabasse, esse vai ser o gatilho que, eu acho, vai despertar mais gente. Alguns ainda vão tentar encontrar uma forma de culpar o Irã, mesmo que os Estados Unidos e Israel tenham atacado o Irã primeiro. Mas eu acho que vai ter de haver um colapso econômico em que a gente chegue ao fundo do poço. E até algumas das pessoas que estão bem financeiramente também cheguem a esse tipo de fundo do poço. E sabe o que vai acontecer quando esse dia chegar? Se Donald Trump ainda estiver no cargo, ele tem um lugar onde pode se esconder. Essa é parte da razão pela qual ele queria aquele salão de baile. Ele está fazendo piadas agora sobre concorrer à presidência em 2028, dizendo que quer ser presidente de novo. Obviamente, isso é contra a lei. Não se pode ter um terceiro mandato. Mas ele continua falando disso. Está postando imagens sobre isso no Truth Social. Sabe, eventualmente vai chegar a um ponto em que não será possível alcançá-lo. Então ele realmente só quer ser como um rei e um ditador. E não se importa. Ele fez uma declaração recentemente. Não se importa se os republicanos perderem as eleições de meio de mandato. Ele disse isso outro dia. Não se importa se mais pessoas morrerem por causa dessa guerra com o Irã. Ele realmente não se importa. E, neste momento, eu diria que ele não está no estado mental certo. Mas as pessoas ao redor dele estão permitindo esse comportamento. Marco Rubio, J.D. Vance, Pete Hegseth. E eles não vão dizer nada, porque não querem perder seus cargos ou o pouco de poder que têm. No fim das contas, essa é parte da razão pela qual aqueles generais foram demitidos. E há outros que também estão se manifestando agora. E outro acabou de renunciar, quero dizer. Isso chegou a um ponto em que, se você tem que dizer a ele, escuta, isso é um erro. Não podemos lutar contra o Irã. Não vamos vencer. Estamos desperdiçando recursos, estamos perdendo aviões. Não temos armas suficientes. Esse é outro ponto que está surgindo e no qual algumas pessoas não querem realmente entrar. Mas a realidade é que não temos mais o estoque de armas que tínhamos antes, porque usamos muito. Demos armas à Ucrânia, vínhamos dando armas a Israel antes de os Estados Unidos decidirem bombardear o Irã, então não temos esse volume de armas. Enquanto isso, o Irã tem muitas armas. De novo, Guarda Revolucionária Islâmica acabou de mostrar um vídeo das armas que tem bem abaixo da terra e que, mais uma vez, uma arma nuclear não vai destruir. Essa é a realidade, ele não quer aceitar isso. E, no fim das contas, acho que ele nos levaria a um desastre econômico completo. Bem, Sabrina, ele fez uma declaração inicial ousada, dizendo que houve progresso, e o Irã respondeu imediatamente. Não houve progresso. Não há negociações em curso. Nada disso. Apenas vá em frente e implemente o que já concordamos em fazer. E se ele fizesse isso, estaria admitindo derrota. Espero que faça, mas não consigo acreditar que ele algum dia fará isso. Quer dizer, esse é o dilema. O Irã não vai negociar. O Irã está muito bem equipado. Esmaestro Netanyahu no Inside Reporting. Eles têm capacidade de sobreviver a isso por meses, com armas mais avançadas, chegando todos os dias via Rússia, diretamente pelo Mar Cáspio via Gwadar, o porto de águas profundas que liga a China ao Paquistão, e de lá diretamente por caminhão até o Irã. Então o Irã está abastecido. O Irã é um país muito grande. Então, minha pergunta para você, Sabrina, já que você acompanha isso e é uma observadora muito perspicaz,
Você é como sabe, os 300 milhões de pessoas que vivem neste país, eu inclusive. Não estamos diante de um futuro distante, em que tudo vai desabar. Estamos diante de um futuro de 2 semanas. O petróleo vai acabar em 2 semanas. Espera-se que a reserva estratégica de petróleo, a SPR, chegue a um nível inacreditavelmente baixo em 2 semanas. Aonde isso nos leva? Fico feliz que você tenha feito essa pergunta. Então, o governo dos Estados Unidos já tem um plano, e é um confinamento do petróleo. Então, todo mundo se prepare para essa, porque tivemos os confinamentos durante a pandemia. Mas este é um confinamento do petróleo. Eles têm um guia passo a passo sobre o que vão implementar se isso acontecer. E é muito parecido com o que vimos durante a pandemia. Chama-se estoques de abrigo de petróleo. Esse é o plano. A maioria das pessoas que puder trabalhar de casa terá de trabalhar de casa. Então, voltamos ao trabalho remoto para quem puder fazer isso. Eles vão limitar o número de carros que podem realmente circular nas estradas. Então, se você precisar se deslocar para o trabalho, terá de ir de carona compartilhada. Tá tudo tipo no documento. Vocês terão que compartilhar caronas. Os estudantes também terão que voltar a estudar remotamente em vez de ir à escola. Eles falam em racionar alimentos nesse documento porque, é claro, o petróleo ainda está ligado aos caminhões que entregam comida às lojas e assim por diante. Vocês entenderam? Então, talvez estejamos diante de outro lockdown aqui nos Estados Unidos. E desta vez, pelo que diz esse plano, não parece ser algo que os governadores colocariam em prática. Parece que seria um lockdown federal, então eles já planejaram o que vai acontecer. E eu acho, no fim das contas, sinto que, se houver outro lockdown neste país, independentemente do motivo, as pessoas vão se revoltar. Eu realmente acredito. Tudo isso por causa do petróleo. Então, o que eles vão tentar fazer é fazer você ficar em casa mais uma vez. Agora, outro motivo pelo qual isso é importante é o momento. Estamos nos aproximando de novembro. Em novembro, acontecem as eleições de meio de mandato. E eu estou observando, esperando para ver se eles vão implementar algum tipo de lockdown antes das eleições de meio de mandato. Porque se fizerem isso, no fim das contas, isso pode mudar algumas coisas. Pode acabar favorecendo o Partido Republicano. Não sabemos o que vai acontecer. Mas, neste momento, o comportamento que estamos vendo do governo Trump é que eles estão mirando indivíduos e organizações que, em particular, se manifestaram contra as guerras. Isso é algo que todos eles têm em comum. Pessoas como Medea Benjamin, Cody Pink, Zohran Mamdani, também prefeito da cidade de Nova York, além de outras organizações, incluindo alguns membros do Congresso que também estão nessa lista de contra-terrorismo. Então, eu realmente acho que eles vão tentar implementar outro lockdown, mas não acho que vai funcionar tão bem. Não acho que as pessoas vão tolerar isso como toleraram durante a pandemia, porque é tipo, lá vamos nós de novo, certo? E isso não seria por causa de uma doença, seria por causa do petróleo. Sabrina, isso é explosivo. O que você está dizendo? Eu estou ouvindo isso pela primeira vez. Eu trabalho com coleta de informações. Por favor, você poderia explicar melhor? De onde você tirou essa informação? Sim, então o documento Abrigo no Local Devido ao Petróleo, que chegou ao meu conhecimento, quero dizer, há algumas semanas, já faz um tempo, mas ele começou a circular nas redes sociais. E aí eu vi o documento de fato. As pessoas estavam mostrando capturas de tela dele. Então, eu olhei o documento e pensei, você só pode estar brincando. E é um plano completo. Acho que tem umas 10 a 12 páginas, e eles até têm as imagens, os diagramas, para mostrar como isso vai funcionar e como todo mundo vai ter que permanecer abrigado onde está, porque não temos petróleo suficiente. E eu falei sobre isso no meu programa naquela época, porque achei interessante que esse documento tivesse circulando, considerando que nós tínhamos acabado de atacar o Irã. Então é quase como se
mais uma vez, eles já tivessem se preparado para isso. E acho que isso é algo que as pessoas precisam analisar. De novo, ele se chama Documento Abrigo no Local Devido ao Petróleo. Vou ver se consigo encontrar o link para ele, na verdade. E vocês verificaram a autenticidade disso, no sentido de vinculá-lo à Casa Branca ou ao Trump? Chama-se, aqui está a organização, chama-se AIE, Agência Internacional de Energia. E eles publicaram isso em março de 2026, este ano. É algo novo. Eles de fato publicaram. Sim, se você entrar no site da IEA, iea.org, pode ver. Depois eu posso compartilhar o link com você. Sim, por favor, prossiga para que a gente possa compartilhar isso quando publicar. Então, isso é uma organização internacional ou uma organização sediada em Washington e alinhada ao Trump? O que é isso? Acredito que esta seja uma organização sediada em Washington, chama-se Agência Internacional de Energia. Mas o interessante nisso é que eles afirmam claramente, logo no começo, que o conflito no Oriente Médio criou a maior interrupção no fornecimento. Então, é para isso que serve este plano, e é por isso que eu queria que as pessoas soubessem disso. Repito, foi publicado em 20 de março de 2026. Logo de que a guerra começou. A guerra começou no fim de fevereiro, então eles publicaram isso, eles o disponibilizaram. Estou surpreso que não haja uma grande indignação por causa disso, mas suponho que isso ainda vai acontecer. Sim, alguns de nós cobrimos isso. Algumas pessoas não cobriram. Acho que, alguns dizem, bem, isso pode ter sido só um plano, ou talvez isso sempre tenha existido. Mas o próprio site diz que foi publicado em 20 de março de 2026. Então isso é uma resposta direta à guerra no Oriente Médio. E isso é preocupante, porque quando eu vi isso, me lembrou os lockdowns da pandemia. Tudo de novo. A única grande diferença é que não estão dizendo que você tem que ficar em casa por causa dessa suposta doença. Estão dizendo para você ficar em casa porque não temos petróleo suficiente. E simplesmente, acho que uma das coisas, e as pessoas têm opiniões diferentes sobre isso e tudo bem, mas uma das coisas que, me incomodou um pouco durante os confinamentos da pandemia foi, se eles conseguem fazer todo mundo nos obrigar a ficar em casa por causa disso, para que mais eles podem fazer isso? E agora estamos vendo. Então, para mim, é simplesmente, eu não sei, é assustador. É alarmante, mas como disse, eles já elaboraram um plano. Isso é realmente perturbador. E pela sua observação do cenário político, você acha que os aliados republicanos, os aliados que apoiam o MAGA, vão aceitar isso ou conseguem aceitar isso? Porque eles se revoltaram tanto contra os lockdowns da Covid. Não, eu não acho que eles vão gostar nada disso, especialmente considerando que isso tem a ver com petróleo. E não é como, não queremos que você fique a menos de 2 metros de uma pessoa, porque você pode pegar essa doença ou qualquer coisa assim, certo? Isso é diferente, é por causa do petróleo. Então, eles vão querer que as pessoas fiquem em casa. Eles também falam sobre transporte aéreo. Então, aeroportos, aviões, isso é outra questão. E, de novo, não é para assustar as pessoas, mas há pessoas que viajam a trabalho. É uma realidade. Elas precisam voar. Eles falaram sobre isso nesse relatório. Eles também falam sobre combustíveis para cozinhar, tentando dizer como você vai poder cozinhar. Porque, mais uma vez, está tudo conectado. Então, é tipo, sim, o uso de petróleo na indústria. Eles falam disso também. Os combustíveis para transporte rodoviário. É simplesmente assustador e alarmante.
Talvez eu tenha que mencionar isso de novo no meu programa, porque quero que as pessoas entendam que o plano já está em vigor. E acho que isso vai causar muitos problemas. Eu realmente acho. Sei que algumas pessoas ficaram chateadas com os lockdowns da pandemia, mas isso é um jogo completamente diferente. Isso está em outro nível. É totalmente distópico. Completamente distópico. Sim, e também houve um relatório divulgado recentemente. A classe dos bilionários está dizendo que precisamos desenvolver 4 milhões de pessoas do planeta para salvar o planeta. 4 milhões e 4 bilhões. 4 bilhões. Meu Deus. 4 bilhões. E esta é a forma de fazer isso. E outro caminho é a guerra. Sim, claro. É uma guerra em andamento. Bem, sabe, eu tenho idade suficiente para me lembrar do fim da Guerra do Vietnã, quando americanos eram evacuados de um telhado em Hanoi por helicópteros. E todo mundo achava que talvez um monte de pessoas fosse deixado para trás, o que foi o que aconteceu. E a guerra naquela época, obviamente, era muito, muito impopular. Mas Trump já alcançou, em poucos meses, com esta guerra, o nível de impopularidade que o Vietnã levou anos para atingir. Quer dizer, essa é uma guerra muito impopular. Acho que talvez, algo mais próximo de 27% das pessoas apoiem isso, aquelas que sempre vão apoiar. Esse é o núcleo da questão. Mas como ele pode sobreviver politicamente com 75% dos americanos contra essa guerra? Como ele pode continuar? How can he keep going? I don't think he's going to follow the rules, to be honest with you. He doesn't really care. Para ser sincera com você, não acho que ele vá seguir as regras. Ele realmente não se importa. Isso foi um erro de cálculo. Pelo que me disseram, o governo Trump não esperava uma reação negativa à guerra com o Irã. O que quero dizer é que eles sabiam que muita gente estava com raiva e chateada por causa de Gaza, mas não esperavam que a maioria dos americanos fosse contra uma guerra com o Irã, porque era comum acreditar que, bem, as pessoas têm medo do Irã, ou têm suas próprias interpretações sobre o que é o Irã, o que é o regime e todo esse tipo de coisa. E o governo Trump acreditava que tudo o que precisava fazer era explicar ao povo americano que era necessária uma mudança de regime. O Irã está matando milhares de pessoas e o número continua mudando. A cada momento são 30 mil, depois 40 mil, depois 50 mil. Eles simplesmente continuam mudando o número. Eles acharam que isso seria fácil. Foi o que disseram a eles. Era para ser uma vitória fácil. Assim como quando capturaram Maduro na Venezuela. Bastava eliminar o Ayatollah Khamenei e depois instalar um fantoche do Ocidente. E o povo do Irã ficaria muito feliz, porque disseram a eles que os iranianos desprezavam o Ayatollah Khamenei. Não era verdade. Pronto. E ele viu isso em um funeral, quando todas aquelas pessoas ruas lamentando do Ayatollah Khamenei. Esse é outro medo, quase foi medo dos braços para Trump, né? Disseram a mim que eles não gostavam dele. Aliás, muita coisa disso vinha de Benjamin Netanyahu, só para vocês saberem. Era daí que vinha boa parte dessas informações. Então disseram a ele que seria uma operação rápida e fácil de entrar e sair e que isso nem chegaria a ser um problema. A reação negativa do público foi uma surpresa. Porque ele também não percebeu de novo, por estar ouvindo Benjamin Netanyahu, que muitos americanos hoje em dia são contra a guerra. Muitos americanos hoje não estão dizendo, vamos lá, peguem eles. Não estamos mais nos tempos do começo da guerra do Iraque ou do Afeganistão. E naquela época também havia pessoas contra essas guerras. Mas o movimento anti-guerra continuou crescendo nos Estados Unidos, especialmente depois de 7 de outubro, especialmente depois ao genocídio. October 7th, especially after watching the genocide. And so então eles subestimaram isso. Foi assim que chegaram a essa situação. E agora o melhor que poderiam fazer seria simplesmente admitir que estavam errados, que cometeram um erro e se afastar disso.
Mas por causa de quem o Trump é, e por causa desse ego, ele não vai fazer isso. Então é constrangedor. E ainda vamos ter que lidar com esse vai e vem, pelo menos até 2028, porque eu não acho que isso tenha acabado. Mas vamos ter que esperar para ver o que acontece. E tem a outra questão que é Marco Rubio. Marco Rubio, do jeito que as coisas estão agora, há rumores de que ele possivelmente vai concorrer à presidência em 2028. Ele é um neoconservador. Ele é um neoconservador dos neoconservadores. Ele votou a favor de todas essas guerras desde que eu me tornei adulto. Votou a favor de todas elas. E ele também quer ir atrás de Cuba. Então, se Marco Rubio chegar lá, o que estamos vendo agora não é nada comparado ao que Marco Rubio faria. Então as pessoas precisam entender quem ele realmente é. Depois tem a questão do J.D. Vance. A popularidade dele também está caindo. E eu acho que, por causa da proximidade dele com Donald Trump, de novo, por ser vice-presidente, acontece algo parecido com o que aconteceu com Kamala Harris, quando ela era vice-presidente de Joe Biden. E a realidade é que também há uma parcela jovem do Partido Republicano, a juventude, que não apoia essas guerras. Então, eles têm um problema. E, no fim das contas, eu não estou convencido de que Donald Trump vai sair voluntariamente. Não estou convencido de que ele não vai tentar ser presidente de novo. Realmente não estou convencido. E eu já vi algumas coisas acontecerem, mas minha maior preocupação é que ele tente encontrar alguma brecha, algum jeito de permanecer lá. E isso eu acho preocupante. Bem, sabe, falar em informação falsa. 4 milhões de pessoas participaram dos cortejos fúnebres do Ayatollah Khamenei. 4 milhões. E isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu na história da civilização 4 milhões de pessoas participarem de uma cerimônia fúnebre. E isso deveria ter sido um alerta para Trump. Mas, obviamente, sabe, não foi um alerta suficiente para ele dizer, bem, cometi um grande erro. Ele insiste na própria estupidez, insiste em todas as suas ações imprudentes, insiste em toda a bobagem que sai da boca dele. E estamos vendo isso agora. O Irã não está negociando. As informações de inteligência que recebemos de pessoas na sala dizem que eles jamais vão recuar do que já concordaram em fazer, que é o memorando de entendimento. Eles já concordaram com isso. Eles não estão recuando. E agora os países do Golfo, especialmente a Arábia Saudita, estão começando a perceber, meu Deus, se atacarmos, se os Estados Unidos atacarem o Irã, vamos perder toda a nossa capacidade energética. E talvez Israel também perca sua capacidade energética, algo que eles não conseguem reconstruir hoje. Então, estamos realmente em uma situação muito ruim, Sabrina. Qual é a sua perspectiva? Quero dizer, no nosso programa, conversamos com analistas militares, conversamos com outros repórteres que estão na região, blá blá blá, eles dão a visão deles. Você é uma pessoa diferente. Você é mulher, tem um ponto de vista diferente, é informada, muito bem informada, tem uma perspectiva aguçada. Qual é a sua perspectiva? Para onde estamos indo como país? Acho que vamos descobrir, especialmente na noite de terça-feira, com algumas dessas disputas das primárias. Acho que isso vai ser revelador. Os Estados Unidos em que vivo hoje são em grande parte contra a guerra. E não vejo como colocar esse gênio de volta na garrafa. Há anos, desde 7 de outubro, assistimos a um genocídio transmitido ao vivo no X, no Facebook, no Instagram. Não dá para colocar esse gênio de volta na garrafa. Então, os Estados Unidos que eu conheço, muitas das pessoas com quem converso são contra as guerras. Há um motivo para o recrutamento militar não ser mais o que era, certo? Especialmente a geração mais jovem, a geração Z. Eles não são favoráveis a essas guerras, certo? Então, acho que o que veremos acontecer nessas primárias que estão chegando, especialmente na disputa de Michigan, essa primária é na terça-feira. Acho que isso vai dizer muita coisa, porque se El Sayed conseguir derrotar Hayley Stevens, que está recebendo milhões de dólares da AIPAC, se ele conseguir vencê-la em um estado pêndulo,
Acho que isso vai revelar muita coisa. Então, é nessa direção que as pessoas estão indo. Se você ouvir os políticos, especialmente porque muitos deles são corporativistas e corruptos, você não pensaria isso. Se você ouvir a mídia corporativa, também não pensaria isso. Mas, quando você conversa com as pessoas no dia a dia, a maioria de nós está nessa direção, na direção contra a guerra. Nós não queremos que o governo dos Estados Unidos continue bombardeando pessoas. Nós não queremos essas guerras. E queremos que o governo dos Estados Unidos use esses recursos aqui dentro do país. É aí que muitos de nós estamos. E estou vendo isso acontecer também com pessoas que apoiaram e votaram em Donald Trump. Estou até ouvindo eles começarem a admitir que as coisas não estão dando certo para nós economicamente. Por que estamos dando todo esse dinheiro a Israel? Por que o nosso orçamento de defesa é tão inflado e tão pouco dinheiro vai para outros programas? Por que estamos gastando tanto dinheiro com guerra? Mais pessoas estão começando a... Vou dizer uma coisa, sabe? Uma coisa que eu acho que o genocídio revelou para muita gente que talvez não estivesse prestando atenção à geopolítica é justamente como o nosso governo gasta seu dinheiro. Então, mais americanos estão despertos agora. E eu vejo o país se movendo nessa direção. Bem, Sabrina, ele fez campanha prometendo acabar com as guerras eternas. Você se lembra disso? Quer dizer, essa era uma das promessas constantes da campanha dele. Vou acabar com essas guerras eternas. E veja o que ele fez. E ele fez isso porque recebeu, acho que $200 milhões da viúva esqueci o nome dele, Sheldon Adelson, Miriam Adelson. Então ele foi comprado e pago. E esses são os amigos dele. A gente precisa lembrar, ele é bilionário, ele também é amigo deles. Não é só uma coisa do tipo, vou doar para sua campanha. Eles são amigos dele. A Miriam Adelson, por exemplo, é amiga dele. Então ele faz parte desse círculo, desse grupo de pessoas. E ele os ouve porque eles pagam a ele. Ele os ouve porque financiam, sabe? Tudo o mais que ele faz. Então você vê isso mudando em breve? Não. Uma das coisas mencionadas recentemente foi que, aparentemente, estou parafraseando, mas circulava um rumor de que Donald Trump iria se voltar contra ela depois que assumisse. Mas isso obviamente não aconteceu. Então, não sei se esse era realmente o caso, ou se ele disse isso só para fazer as pessoas pensarem assim, as pessoas mais próximas dele, ao redor deles, mas no fim das contas não tinha nenhum plano de fazer isso. Então como isso termina? Essa loucura. Acho que novembro vai ser o principal indicador, porque em novembro as eleições de meio de mandato para a Câmara e, claro, para o Senado no Congresso podem mudar algumas coisas. Se alguns desses candidatos que estão concorrendo com uma plataforma anti-guerra, sem aceitar dinheiro do lobby de Israel, vencerem, isso pode mudar-as porque vai alterar a dinâmica de poder na Câmara. Agora, eles não serão maioria, mas não precisam ser. Só precisam ter uma maioria apertada. Bastam 5 deles, e eles podem começar a votar contra esses projetos de lei que permitem que essas coisas aconteçam. Então, acho que esse vai ser o fator determinante. E, chegando a 2028, teremos que eleger um candidato anti-guerra. Não há discussão sobre isso. Teremos que eleger um candidato anti-guerra para presidente dos Estados Unidos. Bom, isso é um sinal de esperança, Sabi. E eu também tenho visto isso, especialmente com Saeed Abdul, em Michigan. É uma disputa extraordinariamente importante que abre muitos olhos. Acho que a AIPAC já gastou $50 milhões com Haley Stevens e ainda assim não consegue fazer com que ela represente qualquer ameaça a Abdul. Então, quando Abdul, esperamos, for indicado como candidato democrata e depois sair vitorioso, as coisas nos Estados Unidos poderão começar a mudar. Portanto, isso é um sinal muito esperançoso.
Sabrina, muito obrigado por vir ao nosso canal. É uma honra ter você aqui, trazendo suas perspectivas tão singulares e tão perspicazes para o nosso público global. Esta é mais uma pessoa nos Estados Unidos que tem uma observação perspicaz sobre o que está acontecendo, oferecendo a vocês a perspectiva dela sobre o que está acontecendo neste país e sobre o que estamos fazendo para nos opor a essa loucura desencadeada pelo louco em chefe que reside na Casa Branca. E esperamos teremos sucesso em tudo que a Sabrina descreveu que está acontecendo. Então, se vocês gostam do que fazemos, por favor, cliquem no botão de inscrição. Cliquem também no botão de curtir. Acessem nosso Substack com o mesmo nome, Transition Protocol. Tornem-se membros pagos e vamos entregar isso na caixa de entrada de vocês, agora 2 vezes por semana. Então, Sabrina, você gostaria de dizer algo para concluir? Sim, você pode me acompanhar no YouTube. Meu canal é Savvy Saps. E também pode me encontrar no Twitter como Savvy Saps. Sim, ela é uma colaboradora muito valiosa deste canal e é uma honra tê-la aqui. Por favor, sigam-na. Ela está por aqui há bastante tempo, tem observações perspicazes e oferece a vocês uma perspectiva única. Obrigado, Sabrina. Thank Brissett? you.